Sabe aquela sensação de assistir dois astros lendários em ação e pensar, por que não fazem isso com mais frequência? Pois é exatamente isso que acontece aqui nesse filme Lobos, o filme que está estreando na Apple TV, e que traz o George Clooney e o Brad Pitt em uma parceria, mais uma, né, hilária e explosiva. Dirigido por Jon Watts, o mesmo cara que fez a trilogia do Homem-Aranha estrelada pelo Tom Holland, Lobos é uma combinação bem interessante de comédia e ação, e que nos lembra por que o George Clooney e o Brad Pitt formam uma das duplas mais carismáticas do cinema. A trama é bastante simples, mas é muito eficaz. O Clooney e o Pitt interpretam dois consertadores de problemas, ou no filme eles são chamados de Wolves, como o título sugere, obviamente, e que são chamados para limpar uma grande confusão em um hotel luxuoso de Nova York. E quando eu digo limpar, não é falando limpar de serviço de limpeza, de chegar lá e arrumar o quarto, não é uma faxina. Esses caras são especialistas em esconder evidências e manter os escândalos fora dos noticiários. Se você lembrar do Wolf no final de Pulp Fiction, você vai saber do que a gente está falando. A dinâmica entre os dois começa quando ambos são contratados para o mesmo trabalho, cada um por um lado da história. O Clooney, sempre elegante, muito meticuloso, chega para fazer o seu papel com precisão cirúrgica. Minutos depois, o Brad Pitt chega com o mesmo objetivo, mas com um estilo que a gente pode chamar de mais caótico, mais provocador. A partir daí, o filme se transforma em uma verdadeira disputa de egos, onde o George Clooney e o Brad Pitt passam o tempo todo tentando provar quem é o melhor no seu trabalho. A química entre os dois é inegável, e o que torna Lobos tão divertido é justamente essa troca constante de provocações e sacadas rápidas entre os dois personagens. A sensação de que estamos assistindo a dois amigos de longa data que claramente se divertem em cena permeia o filme todinho e contagia até quem está assistindo. Se você gostou de ver os dois juntos na trilogia 11 Homens e um Segredo, vai gostar bastante desse novo filme. O Jon Watts, que além de dirigir também assina o roteiro e claramente escreveu o filme pensando nesses dois atores, ele também chega a um nível maior do que os seus últimos trabalhos. É um trabalho muito bacana de direção. A interação entre o Clooney e o Pitt, que é natural em muitos momentos, faz parecer que eles estão improvisando, inclusive, apenas se divertindo enquanto trocam farpas e risadas. Isso não significa que o filme seja desleixado, muito pelo contrário. Lobos é cuidadosamente planejado com diálogos afiados e uma sequência de eventos que mantém o ritmo dinâmico e o tempo todo alternando esses momentos de tensão e comédia com bastante maestria. O elenco de apoio também merece destaque. A Amy Ryan interpreta aqui a Margaret, a pessoa que dá início a toda essa confusão ao ligar de forma desesperada para o George Clooney para buscar ajuda. O Austin Abrams, que é conhecido pelo seu papel em Euforia, rouba a cena aqui como jovem envolvido na enrascada que o George Clooney e o Brad Pitt precisam limpar. A sua presença adiciona uma camada extra de causa à história, colocando os dois veteranos em situações cada vez mais absurdas. O filme tem 108 minutos de pura diversão, mas não se engane. Lobos não é só sobre George Clooney e Brad Pitt trocando piadas. A ação aqui é bem dosada, com perseguições pelas ruas de Nova York e tiroteios pontuais, mas o verdadeiro destaque está nos diálogos e na interação entre os dois protagonistas. O Jon Watts sabe exatamente como equilibrar a comédia com os momentos de tensão, criando cenas que prendem o público e fazem rir ao mesmo tempo. Um dos pontos altos do filme, inclusive, é a ambientação em Nova York, com suas suítes luxuosas, becos escuros, e que servem de palco para o desenrolar de toda essa história. A fotografia do filme é impecável e mesmo que Lobos já vá direto para o streaming, aqui no Brasil ele não passou no cinema, ele merece ser visto na maior tela possível. Se você tiver um projetor em casa, assista nele. Esse é o tipo de filme que funciona muito bem em tela grande. Você pode assistir com mais pessoas para compartilhar, o momento do filme. Se você estava com saudade de ver o George Clooney e o Brad Pitt juntos, Lobos é o presente que você não sabia que precisava. A química dos dois é o ponto forte do filme, a direção precisa do Jon Watts faz com que tudo pareça muito fácil, como se esse tipo de comédia de ação fosse a coisa mais natural do mundo. No entanto, o timing cômico e o carisma dos personagens são o que realmente eleva o filme, tornando tudo uma experiência muito divertida e leve, mas sem perder a sofisticação. E o melhor de tudo, a Apple já tá de olho em uma possível sequência. Se você assistir o filme, você sabe que o final dá um gancho gigantesco para um segundo filme. E se depender da química do George Clooney e do Brad Pitt, a gente não vai precisar esperar mais 16 anos para ver eles juntos num filme novamente. E por favor, que venham outros filmes com eles. Gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva, curta, compartilhe e ajude o canal 5 Tons a chegar a mais pessoas. Um abraço para você, obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim e a gente se vê.